A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Nós estamos realizando a leitura do livro A Igreja Fora das Paredes, que é o tema do nosso jejum de 21 dias. Nós estamos no 17º dia, ou seja, nós estamos entrando aí na reta final do nosso jejum aí. Falta 4 dias apenas para terminar o nosso jejum. E o capítulo de hoje tem como tema a luta para o propósito de Deus não ser frustrado. É isso mesmo. A luta para o propósito de Deus não ser frustrado. O texto base é Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. A introdução desse capítulo diz assim: o diabo, ele sempre lutou para frustrar os planos de Deus para o homem. Isso ocorre em escala coletiva e individual. Se você é humano, já basta para o inimigo lutar contra a sua vida. Para cada plano de Deus, houve um contra-ataque do diabo. Mas podemos perceber que Deus tem aprimorado a sua forma de agir no homem, de modo a habilitá-lo a vencer as artimanhas de Satanás. Aleluia. Primeiro ponto é Adão, o primeiro rei deposto. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 30 ao 30 diz assim: E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. Diz assim: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora formado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Eita Deus! O primeiro homem, ele perdeu o seu direito ao governo, porque cedeu às tentações do diabo. Quis ser alguém que não devia, quis ter o que não podia, e falhou na obediência. Qual foi o plano do diabo para frustrar o plano de Deus? Mexeu com a identidade do homem. Esta estratégia nunca mudou desde então. É sempre assim: engano, identidade. O diabo sempre vai trabalhar nisso. Engano e na sua identidade. Segundo ponto: Israel, o reino ocupado. Êxodo capítulo 19, versículo 6 diz assim: e vós me sereis um reino sacerdotal. Aleluia. E o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. 2 Reis, capítulo 25, versículo 8 ao 10.
E no 5º mês, no último dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. Misericórdia. Agora Deus havia levantado um homem e a sua descendência, que não sofria com crise de identidade. Israel sabia quem era diante de Deus, um reino sacerdotal. Mas o diabo se levantou com a outra artimanha. Qual é? A primeira foi a identidade. Qual a outra artimanha? Crise de propósito. Israel perdeu o foco do seu propósito na terra. Com isso se juntou às demais nações em sua idolatria e rebelião contra Deus. Quando perdemos nossa noção de propósito, passamos a fazer o que não deveríamos e acabamos derrotados. Mais uma vez, o plano de Deus parece estar frustrado. Ponto 3. Igreja, um povo com uma missão. João capítulo 20, versículo 21 ao 22. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Assim já não há crise de identidade, nem crise de propósito, mas o inimigo não desistiria assim facilmente. O ataque agora é trazer uma crise de método. Enquanto a igreja viveu segundo os ensinamentos de Jesus, obteve êxito. No momento em que passou a criar os seus próprios métodos, as suas próprias estratégias, deixando de depender da unção de Deus, caiu na rotina e na religiosidade. Atos capítulo 2, versículo 47 diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Aleluia. No princípio, a igreja crescia, porque vivia o evangelho, no poder do Espírito Santo, com alegria e simplicidade. O ponto 4 desse capítulo: os planos de Deus não podem ser frustrados. Durante muitos anos, parecia que o diabo estava vencendo, mas há uma promessa sobre a igreja. Qual é essa promessa? Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Aleluia! Aleluia! Deus não abre mão da igreja e age nela e através dela. Vou repetir. Deus não abre mão da igreja e age nela e através dela. Olha só, a nossa identidade como igreja está bem firmada. Somos filhos de Deus, chamados para viver nos lugares celestiais. Aleluia! O nosso propósito está bem definido. Anunciar o ano aceitável do Senhor, pregando, testemunhando o reino de Deus a toda a criatura. E a maneira que vivemos está claro para nós. Vivemos no poder e unção do Espírito Santo. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia. Concluindo esse capítulo, fazemos parte de um povo diferente,
que tem sobre si, ouça, nós fazemos parte de um povo diferente, que tem sobre si uma identidade, um propósito e uma estratégia. E além disso tudo, tem uma promessa. Nunca se esqueça, o povo é santificado, o chamado é divino e a mensagem é divina. Sendo assim, os sinais nos acompanham. Amém. Glória a Deus. Poderoso esse capítulo, hein? Aleluia. Aleluia. Uma pergunta para você meditar. Sempre no final nós temos uma pergunta para meditação. E a pergunta é o seguinte: você quer fazer parte ativa desse povo que sabe para onde vai, como vai e com quem vai? Tá aí a pergunta para você meditar. Amém? Receba esta palavra da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Fica na bênção.